Olá, está começando mais uma sessão de Super Aulas Enem 2011, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino, presente em mais de 4.000 escolas no Brasil inteiro e do mais tradicional jornal brasileiro, o Estadão, para que você possa enfrentar as provas desse ano sem medo. Hoje ainda vamos assistir às aulas de Física com o professor Euler, Língua Portuguesa com o professor Vela e História com o professor Daniel. Para começar, o professor Emerson vai falar da estatística. É hora de aula de matemática. Olá! Atualmente, nos exames de vestibulares mais modernos, podemos perceber uma maior frequência de situações relacionadas diretamente ao cotidiano, nas quais o raciocínio matemático é exposto de uma forma prática e útil. Dentre os assuntos que merecem destaque nesse aspecto, encontramos a estatística. E é nela que vamos falar hoje. A média que você precisa para passar de ano, o aproveitamento do seu time no campeonato, ou até mesmo a oscilação do índice de uma bolsa de valores, são exemplos concretos de como essa ciência pode nos ajudar a tomar decisões e compreender um pouco mais o mundo em que vivemos. Na estatística, além de tabelas e gráficos que são utilizados para organizar e representar informações, também existem medidas importantes que procuram caracterizar um conjunto de dados. Essas medidas podem ser classificadas em dois grupos, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Dentre as medidas de tendência central, destacam-se a média aritmética, a mediana e a moda. Nas medidas de dispersão, temos a variância e o desvio padrão. Vamos começar estudando as medidas de tendência central. Para iniciar, imagine que quiséssemos saber como foi o desempenho de um aluno em geografia, por exemplo, através de suas notas. As notas foram 4, 7, 9, 7, 8, 3, 6, 9, 8 e 9. Observando o conjunto das notas com atenção, podemos identificar qual foi a maior nota, a menor e outros detalhes. Mas se a intenção fosse sintetizar esses valores, substituindo-os por um único número que caracterizaria o conjunto, poderíamos utilizar o conceito de média aritmética. A média aritmética simples dos valores de um conjunto X, formado por valores x1, x2, x3 e assim por diante, até xn, pode ser calculada da seguinte maneira. A média aritmética, representada por MA, é igual à soma dos valores do conjunto dividida pela quantidade de valores. Voltando ao caso das notas de geografia, o cálculo da média aritmética simples seria efetuado somando os valores e observando que são 10 valores, dividindo o resultado por 10. A soma dos valores resulta 70, que dividida por 10 é igual a 7. Assim, podemos dizer que a nota 7 caracteriza o conjunto das notas. Existem casos da média aritmética em que alguns valores se repetem ou têm um peso diferente no cálculo. Nessas situações, a média aritmética é ponderada. Para calcular a média aritmética ponderada dos valores do conjunto em que o valor x1 tem peso P1, o valor x2 tem peso P2, e assim por diante, até o valor xn, que tem peso Pn, temos a média aritmética ponderada é igual a x1 vezes P1, mais x2 vezes P2, mais, até o último valor, xn vezes Pn. Tudo isso dividido por P1 mais P2 mais até Pn. Veja agora uma situação em que é utilizada a média aritmética ponderada. No gráfico você tem o desempenho do grupo de candidatos no processo de seleção de uma empresa de acordo com a frequência das notas obtidas pelas pessoas avaliadas.
No eixo horizontal do gráfico, temos as notas que variam de 1 a 10. No eixo vertical, o percentual de candidatos para cada nota. Pergunta-se, qual o valor da média das notas obtidas pelos candidatos? As notas são os valores e as frequências são os correspondentes pesos. Assim, basta multiplicar as notas pelos respectivos pesos e dividir pela soma dos pesos. A soma dos produtos no numerador é igual a 546, como você pode observar. E a soma dos pesos no denominador é igual a 100. Assim, dividindo 546 por 100, encontramos o valor 5,46 para a média aritmética ponderada das notas dos candidatos que participaram do processo de seleção. Além da média aritmética, outras medidas que procuram caracterizar um conjunto são a mediana e a moda. Vamos começar pela mediana.